Gênesis 2, 1 e 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Amém, glória a Deus. Quem já tinha lido esse versículo na Bíblia? Né? Eu já li, mas... Lendo assim, aparentemente, ele é um versículo que não dá administração. Eu lembro que quando há muitos anos atrás, eu lembro que eu ia viajar para o Ceará, eu estava na INSS, eu estava começando a ler a Bíblia, eu já estava bem empolgado lendo a Bíblia, eu conversando com um rapaz, ele não lembra a igreja que ele era, a denominação que ele era, e ele falou assim, ó, tem coisas da Bíblia que, assim, não precisa nem você ler, porque é só história. Então você nem lê essas coisas. Eu falei, na época, eu falei, interessante, a Bíblia é só história, como isso aqui é apenas uma história, né? Então, assim, aparentemente, para quem não tem o entendimento da palavra de Deus, é algo que a gente não vai nos mostrar nada. Mas a palavra de Deus no livro de, acho que é 1º e 2 Pedro, no final do capítulo 2, ele diz que nenhum desses versículos da profecia tem um só significado, porque não foram criados por homens, foram escritos por homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vamos ver o que esse versículo nos fala, né? Nos traz de ensinamento. Nós estamos vivendo hoje um tempo que onde nós podemos sentir uma atmosfera de medo, né? Estamos todos hoje com medo, sem sabermos o que vai acontecer, né? Os jornais, eles sempre deram notícias ruins, né? Eles sempre deram notícia... mas notícias que não são boas, né? Mas desde que começou essa pandemia, nós fomos assolados, né? Fomos com preocupações, né? Mais tarde, né? Notícias de guerras, né? Que chegou para nós, né? A pandemia foi algo terrível, assombrou muita gente, muita gente. Eu, sinceramente, é muito triste a gente ver tanta morte durante a pandemia, tanta gente morrendo, mas eu não vivia tão assombrado. Eu sempre fui no mercado quando precisei ir, quando precisou andar de ônibus, eu andei de ônibus, né? Graças a Deus eu tinha minha moto. Parei de trabalhar pouco tempo, continuamos trabalhando na empresa. Claro que a gente tinha que tomar cuidado, tinha as precauções que a gente tinha que tomava, mas graças a Deus, pelo conhecer a palavra de Deus, não me assombrei tanto com a pandemia, né? E graças a Deus passamos e a pandemia foi embora em nome de Jesus, né? Veio rumores da guerra, né? Agora explodir esta guerra. E no Brasil nós temos uma situação ainda bem assustadora, que nós não sabemos os resultados das eleições. Se vão ser, veja aqui, se vão ser eleições justas, se vão ser eleições injustas, tá bom, né? Se vão ser eleições injustas, né? A gente não sabe o resultado das eleições, né? Só um minutinho que nós estamos tendo aqui uma pequena situação, que é o Henrique, né, Luiz, né? Eles estão aonde? Estão lá no hospital, tem que pegar desde lá, tem que emprestar um cartão para desde comprar os remédios. É no Campo Limpo que eles estão? Não, está no Coração de Jesus. Aonde que é? Na Paulista. Ah, na Paulista? É. Amém, então nós estamos com um problema de enfermidade aqui, tem pessoas da cela que estão saindo, né? Porque estão precisando fazer um socorro, né? E nós vamos ficar aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar essa célula em nome de Jesus. Amém? Depois assiste a gravação, né? Então vamos lá, né? Então, vamos lá, né? Nós temos aqui no Brasil ainda uma situação pior, que é a situação da pandemia, né? Eu tive que trocar o técnico aqui, no final vai ter uma leitura bíblica, tá? Você sabe ainda passar a Bíblia, né? Tá aí aberto aí já. A palavra está aí, você pode ver onde que é, tá? Então, gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Nós temos no Brasil essa situação crítica que são as eleições, que vai nos aumentando o medo, amém? Então, nós estamos preocupados ou conhecemos alguém que sofre por medo que há de vir. Ou nós estamos preocupados, ou nós estamos, pelo menos conhecemos alguém que sofre com o medo do que há de vir, com a incerteza, com a dúvida do que há de vir, amém? E temos visto isso, inclusive, dentro das igrejas. Muitas pessoas sofrendo com doenças da alma,
com depressão e ansiedade, com uma sensação de que não darão conta, né, de tudo que está por vir, de superar ou de sustentar aquela situação que estão passando, ou as situações que atemoram, que temem que venham sobre eles. É perigoso, né? Mas, e dentro das igrejas, né, durante a pandemia, como a gente estava falando aqui, do pessoal assombrado com a pandemia, quantas pessoas ficaram em casa, mesmo depois da igreja reabrir, mesmo depois das células reabrirem, pessoas continuaram ficando em casa. E principalmente dessas que continuaram ficando em casa, muitos não voltaram mais para a igreja, não buscaram mais o Senhor na casa, né? Ah não, a gente busca em casa, e foram se acomodando, e foram se acostumando, e terminaram que não saíram da igreja, sem saber o porquê, né? Muitos, por distração, por costumes, por se distanciar de Deus, por se distanciar da palavra, simplesmente não tiveram mais vontade de voltar. Alguns, por seguirem outro caminho, durante o tempo que estavam afastados da igreja, começaram a praticar outros empreendimentos, e daí se desviaram por conta de outros segmentos que passaram a seguir por trabalho, por essas coisas, né? E também se desviaram da fé, infelizmente. Amém? Então, nós temos visto essa fé, esse medo dentro da igreja. Muitas pessoas sofrendo doenças da alma, com depressão, ansiedade, com uma sensação de que não darão conta. Mas hoje vamos celebrar boas notícias. Ele quer nos lembrar que nele sempre podemos descansar. Amém. Né? Ele descansou no 7º dia. Então nós podemos descansarmos em Deus. Em Gênesis 1, o Senhor cria todas as coisas. Em 6 dias, de formas minuciosas, inclusive, né? Ele criou todas as coisas em 6 dias de forma minuciosa, inclusive criou o homem, a sua imagem e semelhança. A semelhança, e nos primeiros versículos do capítulo 2, ele finaliza dizendo que foram acabados os céus e a terra, e todo o exército. Foram acabados os céus e a terra, e todo o exército. Isso quer dizer que nós somos parte do exército de Deus. Amém. Amém? Somos parte de um exército. E muitas passagens do Velho Testamento se referem a Deus como Senhor dos exércitos. Amém? E vemos, né, muitas vezes reis consultando o Senhor antes de entrarem em batalha. Nada saiu do controle de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Cabe a nós buscarmos estarmos também no controle de Deus. Amém. Porque desde o começo até o dia de hoje, a única coisa que sai do controle de Deus é o homem. E é por quê? Porque Deus deixa? Porque Deus deixa, né? Deus permite que o homem saia. Porque os seus corações endurecidos se desvaneceram, diz a palavra, enlouqueceram e foram atrás dos seus próprios entendimentos, viver as suas astúcias. Muitos levantaram sacerdotes para si mesmo, para se vangloriarem, para estarem à vontade, para serem parte para fazerem aquilo que eles querem que faça, para falarem aquilo que as pessoas querem ouvir. Então esses não saíram, Deus não perdeu o controle sobre eles, mas eles, por conta própria, saíram debaixo do controle de Deus e se isolaram em seus próprios controles e perderam a comunhão com Deus. Amém? E por essas coisas que desagradam a Deus, tantas coisas como em prática que desagradam a Deus, diz em Romanos 1 que vem a ira de Deus sobre o homem. Amém? Mas do controle de Deus nada saiu. Assim como estrategicamente ele deu ordem através da palavra nos 6 dias da criação, e sua soberania permanece como o exército dele, precisamos confiar que o Senhor não está alheio às nossas obras, às nossas vidas. Amém? Ele não está alheio ao que está acontecendo na nossa vida. Em Romanos 1, que eu citei aqui, fala que de Deus nada pode se ver.
O que se vê de Deus são os atributos, né? Porque Deus, o seu poder, diz assim que o seu poder é invisível, mas os seus atributos visíveis estão aí desde o começo da terra, que é o que essa palavra nos diz, né? Nada do que Deus deixou criado foi desorganizado, nada saiu do lugar, tudo continua em pleno funcionamento, em plena ordem, os atributos de Deus. Olha para os mares, para as serras, para os verdes, para a mata, olha para os animais que foram criação de Deus, né? Amém. Um tempo desse o cara me perguntou sobre a Bíblia que diz, eu estava conversando com o rapaz, tudo que tem fogo louve ao Senhor. Ele falou, os passarinhos louvam, para que um cantar mais bonito do que o passarinho, né? E ele falou, e tal os animais? Eu falei, cara, tudo é vida que nós não temos como explicar de onde começaram. Então só pode ter começado por Deus. Então tudo é louvor a Deus. Uma árvore, uma floresta é algo que tem vida, sim, e louva a Deus, porque é maravilhoso e gera vida. Amém? Glória a Deus. Então, tudo está sob o controle de Deus, da forma que foi deixado nos 6 primeiros dias, quando Ele criou a terra. E nós vemos o quanto Deus é detalhista através da criação. Mas ao terminar o que tinha feito, nosso Pai descansou. O descanso de Deus não é separar um dia para dormir, de tão cansado que está. Esse não é o descanso de Deus. O descanso de Deus é o regozijo de todo o seu, é o regozijo, a alegria de todo o seu trabalho. E a contemplação do que foi feito. E ainda assim, continuar vigilante e governando, pois ele não dorme e nem toscaneja. Esse é o descanso de Deus. É se regozijar, contemplar as maravilhas, se alegrar de tudo que foi feito, que a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Amém? Glória a Deus. Já o nosso descanso vem quando? Né? Quando colocamos tudo que nos diz respeito diante de Deus, fazemos tudo que é de nossa responsabilidade e vemos as realizações daquilo que esperamos. Estamos contemplando a obra feita e nos deleitamos. Sabe quando você consegue concluir aquilo que você tanto queria, que você corre, você fala para o seu irmão, você fala para outro que deu certo, você liga para alguém, né? Então, essa é a nossa alegria, nós descansamos, porque tudo está certo, está tudo em pleno funcionamento, colocamos diante de Deus, Deus abençoou e tudo deu certo. Mas e quando no meio do caminho o esperado não acontece? E aí? Todo esse projeto vai por água abaixo. Consagramos os nossos planos a Deus, fazemos a nossa parte, oramos, muitas vezes jejuamos por um projeto, mas a obra não se completa. Ou não sai como imaginávamos. Como descansar depois dessa situação? Você tem ideia? Crendo na palavra de Deus, crendo na soberania, permanecendo mesmo quando as coisas saírem do nosso roteiro. Deus tem um propósito, um roteiro que é perfeito para nós. Ah, mas aquilo não deu certo, aquele projeto não deu certo. E agora o que eu faço? Né? Quem sabe, quem conhece o meu testemunho, sabe de um grande projeto da minha vida que não deu certo. Né? Eu era líder de célula, eu estava na igreja há muitos anos, eu era líder de célula, foi algo orado, jejumado, tudo que pudemos fazer, oramos e tudo. Organizei, fiz toda a estrutura, quando foi para pôr em prática, foi tudo por água abaixo. E nada, todo um ano investido naquilo ali, e foi um ano que naquele momento paralisava, né? E assim, eu fiz o quê? Eu creio em Deus. Eu pus em Deus, eu não deixei de ser líder de célula, eu não deixei de crer em Deus, eu não deixei de falar que Deus não realiza os seus sonhos, os seus projetos, porque eu sei que Ele realiza. Amém? Ah, mas por que o seu projeto não deu certo? Só Deus vai ter a resposta, né? Eu sou pequeno, eu sou limitado, mas Deus ele é ilimitado. Se Ele quisesse que o meu projeto funcionasse, tinha funcionado. Se Ele quiser que volte amanhã, o projeto volta amanhã e tudo vai dar certo em nome de Jesus. E eu espero que espero que Ele queira que volte em nome de Jesus. Se não, nós estamos vivendo para a honra e glória do Deus vivo e verdadeiro.
Amém? Se eu dei brecha e o inimigo me roubou esse projeto, amém? Louvado seja Deus na minha vida. Amém. Não porque está dando brecha ao inimigo, isso não é louvor para Deus. Mas se Deus permitiu que o inimigo levasse, ele será louvado para sempre em nome de Jesus. Porque eu creio, eu acredito na soberania do nosso Deus. Amém? Amém? Então Deus tem o seu próprio roteiro, que é perfeito. Pode acreditar que quando algo for diferente do esperado, o resultado disso em nós, se mantivermos a fé em Deus, será um caráter mais parecido com o de Cristo Jesus. É só isso que nós precisamos. Amém. É um caráter parecido com o de Cristo Jesus. Amém? Sem murmuração. Amém? Sem exaltação. Um caráter que não venha escandalizar a outros. Um caráter transformador. Um caráter que gere vida. A começar por nós mesmos, em nós mesmos. E depois em quem está em volta de nós. Amém? E é importante que não deixemos de fazer a nossa parte. Porque o medo vai usar a culpa para nos paralisar ou matar a nossa fé. Não deixe a sua fé morrer. Não interessa se você está passando por dificuldade ou se você está lá na frente, se seu projeto deu certo e você avançou 5 vezes, 10 vezes mais do que o que você imaginava. Não deixe o seu projeto, não deixe a sua fé morrer. Não se afaste de Deus, independente da sua situação. Se ela é uma situação agradável, se ela é uma situação desagradável. Amém? Se está ruim, busca melhorar. Busca fazer a tua parte para que Deus possa agir na tua vida. Amém. E assim o nosso projeto em Deus venha, o nosso projeto venha verdadeiramente de Deus. Deus receba a nossa oração, Deus receba a nossa petição, Deus olhe e veja a nossa luta, veja que realmente confiamos nele e os nossos projetos não sejam paralisados. Amém? Glória a Deus, porque o nosso maior projeto é a salvação. Esse é o maior projeto que Deus quer nos dar, que Deus quer que nos empenhamos, que nós investimos tempo, é a nossa salvação. Amém. Independente se nós vamos ter vitórias aqui na terra sobre o que nós queremos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades, sobre as nossas lutas, se nós ganharmos a nossa salvação, a palavra de Deus diz: a nada temei, nem mesmo a morte, senão a morte eterna. A essa nós temos que temer. Amém? Então, Então, assim, deixa eu reler aqui o tempo que eu estava. O importante é que não deixamos de fazer nossa parte, porque o medo vai usar a culpa para nos paralisar e matar a nossa fé. Soprando em nossos ouvidos que as coisas não aconteceram porque não fizemos nada e agora merecemos o pior. Não caia nessa armadilha do inimigo. Diante desse tempo de incerteza que estamos vivendo, saiba que os olhos do Pai estão em nós. Amém. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Não se esqueça disso. Nossa esperança está em Deus. Por esse motivo, podemos trazer boas notícias ao mundo que sofre. Não precisa nos desesperar. Não precisamos nos desesperar, pois nada poderá paralisar o exército de Cristo, porque somos seus filhos amados. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu falar aqui para você. Nesse tempo de incerteza, porque estamos passando por um tempo de incerteza, né? Não sabemos o resultado da guerra, né? O único resultado que nós sabemos até agora é que é muitas vidas desperdiçadas, né? Ali está cheio de soldados matando outros que nunca viu, que não tem o porquê ter raiva, mas há um poder, além de um poder espiritual maligno, há o poder da cobiça do ser humano, né? Mas nós estamos vivendo esse tempo de incerteza, mas saiba que os olhos do Pai, os olhos de Deus, estão sobre os seus filhos. Os olhos do general estão sobre o seu exército. Amém? Nós temos o Senhor, não se esqueça disso, nossa esperança está em Deus. Amém. Os nossos projetos, é preciso que nós fazemos os nossos projetos. É lícito diante da Bíblia.
A Bíblia diz que vocês dizem, amanhã vamos a tal cidade, fazemos isso e aquilo. Nem sabem se amanhã estarão vivos. Então, em vez disso, diga se Deus quiser. Faça seus projetos. Ponha diante de Deus. Peça, clame, busque em Deus e confie em Deus, independente da situação. Os nossos projetos vão acontecer. Podemos trazer as boas notícias ao mundo que sofre. Nós podemos trazer as boas notícias ao mundo que sofre. Qual será a boa notícia? O nosso projeto deu certo? Essa não é a boa notícia. Essa é o testemunho da boa notícia. A boa notícia é: Jesus Cristo vive e Ele quer libertar aos que sofrem, aos que estão desanimados, aos que estão enfermos. Ele está aí para libertar em nome de Jesus. Amém. Amém? Então não precisamos nos desesperar, pois nada pode paralisar o exército de Cristo. Eu não me desesperei na pandemia, eu falei aqui. Foi triste, foi tenebroso, sim. Era algo aterrorizante, gente. Ligar uma TV, ver na internet, ver a situação com que as autoridades trataram o tempo da pandemia, né? Lutando, fazendo política em cima de caixão, em cima de pessoas morrendo, dentro de hospitais cheios de pessoas. As nossas autoridades fazendo política, e assim foi a pandemia. Mas não me atemorizou. Acredite, não me atemorizei com a pandemia, graças a Deus. Confiei em Deus e aqui estamos, né? Não precisamos nos desesperar, pois nada poderá paralisar o exército de Cristo, porque somos seus filhos amados. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu vou ler aqui uma palavra que está em Salmo 133. Amém? Que diz assim. 133 não, 33. Perdão, 33. Também foi corrigido aqui, né? É Salmo 33 mesmo. Eu vou ler a partir do versículo 6. Amém? O Salmo 33. Eu vou encostar aqui pertinho assim, ficar de lado, por causa da luz. A minha visão já não é mais a mesma. Amém? Pois na câmera ali na frente consigo fazer. Então lá diz assim. Preste atenção para completar essa palavra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num motão, põe o abismo em depósito. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebrando os intentos dos povos. Conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhe livrar as almas da morte e para os conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra os nossos corações, porquanto temem e confiam no Senhor, no seu santo nome. Sejam a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como te esperamos. Amém?